Shalom pessoal, aqui é a Kézia do Hebraico Sem Segredo. Estamos de volta com mais um Rega Ivri. E o nosso Rega Ivri dessa semana vai falar sobre palavras masculinas, palavras femininas. Como é que nós podemos fazer para identificar quando uma palavra é feminina e quando uma palavra é masculina em hebraico? Lá na nossa página, no Facebook, no Instagram, nós começamos uma série nova justamente falando sobre isso, né? Ensinando, mostrando qual é a versão masculina e a versão feminina. Porque muitas vezes a gente aprende uma palavra, mas nós aprendemos geralmente em hebraico sempre na versão masculina. E às vezes a pessoa fica curiosa, né? Não tem muita fonte de informação e fica curiosa de como seria aquela mesma palavra, aquele mesmo substantivo, adjetivo, seja o que for, na sua versão feminina. E muita gente não consegue encontrar essa informação e fica perdido, fica com muita dúvida. Por isso nós criamos essa série, para você que nos acompanha já deve ter visto lá a nossa série nova que nós começamos nas nossas redes sociais, onde nós colocamos a versão masculina e também a versão feminina da mesma palavra. Então, se você já acompanha a gente, provavelmente você já viu esses posts que nós vamos colocar aqui do lado, pois é. Mas se você não viu ainda, não sabe que a gente está fazendo essa série nova, então vai lá e nos acompanha nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? É só você botar lá, @Hebraico Sem Segredo, tudo juntinho assim. Vai lá, curte, comenta, compartilha e, consequentemente, aprende mais e tem mais informações sobre o hebraico. Então, com essa série nova de palavras femininas, palavras masculinas, nós resolvemos fazer aqui trazer esse tema, né, esse assunto aqui no nosso momento Rega Ivri. Nós vamos falar e dar dicas de como é que nós podemos identificar quando uma palavra é feminina e quando uma palavra é masculina em hebraico. No português, a gente, quando para identificar uma palavra é feminina, uma palavra masculina, geralmente uma palavra masculina ela vai terminar em O, né? Ou o artigo O, que é a identificação de algo masculino. E geralmente o que for feminino nós identificamos como termina em A. É claro que, como em tudo na vida, como tudo no aprendizado de idiomas também, sempre tem as suas exceções. Mas no geral, ali vamos dizer em 80 a 90% dos casos, no português nós identificamos algo masculino terminando em O. E identificamos como feminino aquilo que termina em A. Acaba que é bem simples, bem simplificado, né? A gente acaba identificando muito bem usando esse termo, né? Usando dessa forma no português. Mas no hebraico, como é que a gente faz para identificar isso no hebraico? Pois é, no hebraico a gente tem umas diquinhas ali para identificar quando uma palavra é feminina e quando é uma palavra masculina. Mas no geral, o que vai nos fazer identificar uma palavra masculina e feminina em hebraico é o estudo, infelizmente, a gente só vai conhecer de fato uma palavra, saber que ela é feminina, masculina, quando a gente realmente cai de cara nos estudos. Nós buscamos ler bastante, procuramos escrever bastante, procuramos informações em dicionários, nós procuramos essas palavras em textos, né? Principalmente em textos, em músicas, na linguagem do cotidiano. Então, ou seja, é estudando, é aprendendo, buscando ampliar vocabulário, conhecendo palavras e palavras novas todos os dias, que a gente acaba adquirindo conhecimento de que uma palavra é feminina ou é masculina em hebraico, né? Mas a gente, com umas dicas que nós vamos dar aqui nesse vídeo, nós vamos te ajudar a identificar assim no primeiro olho, mesmo sem você saber ou conhecer aquela palavra ou buscar lá uma informação a respeito dela, nós vamos dar dicas de como você pode identificar se uma palavra é feminina ou é masculina. Então vamos lá. Então a dica que nós vamos dar aqui
você anota aí, porque é muito legal, é muito importante que você anote, porque isso vai te ajudar muito e vai facilitar muito na hora de você ver uma palavra e você vai identificar se ela é feminina ou masculina. A gente vai começar colocando aqui quais são os indicativos de feminino, tá? Porque se a gente tirando aqui o feminino, logo você vai pressupor que aquelas palavras que não se encaixarem dentro dessas dicas que a gente vai dar aqui, você vai deduzir que aquela palavra, então, se ela não se encaixa, ela vai ser masculina. Então, o primeiro indicativo de uma palavra feminina em hebraico é quando ela termina com a sonoridade A. Mas não é apenas terminar com um som de A ou com a vogal A. É preciso que ela termine dessa forma, ó. Vamos colocar aqui do lado. Com uma vogal A acompanhada da letra Rei. É esse conjunto, vogal A e a letra Rei, que é essa letrinha que ela, para uns ela tem um leve sonzinho de R bem fraquinho e para outros ela não tem som de nada, ela não tem, é como se fosse uma letra muda. Mas é dessa forma aqui que traz a sonoridade de A, é um indicativo de que esta palavra, terminando dessa forma, ela é uma palavra feminina. Vamos ver um exemplo? A palavra morá. Morá é professora em hebraico. Professora, ou seja, é para mulher. É uma palavra feminina, morá. E ela termina exatamente com essa sonoridade, a vogal A acompanhada da letra Rei. A segunda forma da gente identificar se uma palavra é feminina em hebraico é se ela terminar com a sonoridade it. O som da vogal I e um T, né? It. Um exemplo dessa palavra, dessa terminação para palavras femininas é a palavra meronite. Meronite significa carro, veículo, né? Automóvel, carro que a gente dirige, né? Nas ruas. E é uma palavra feminina e ela termina em it. Outro indicativo de palavra feminina é a terminação et, né? Nós vimos a it com vogal I, aqui é a vogal et. Um exemplo é a palavra zameret. Zameret é cantora, né? É o feminino da palavra zamar, que é o masculino para cantor. Então, zameret é a versão feminina dessa palavra, é cantora. Zameret, vê que termina com essa sonoridade et, a vogal E e um tav, né? Um tav. Então, et. Essa terminação também vai ser indicativo de que essa palavra é de origem feminina, é feminina. Outro indicativo também de feminino é a terminação ut. É a vogal U, né? Vogal U e também a letra tav, né? Se você vê uma palavra com essa terminação, ela também é um indicativo de feminino, né? Nós temos aqui a palavra omanut. Omanut é arte, né? Arte em hebraico. Omanut, né? É uma palavra feminina, ela termina em ut. Outro exemplo, zehirut. Zehirut é precaução, cuidado em hebraico. Também termina em ut, né? Você pode ver a mesma sonoridade, ut, e também é uma palavra feminina. Outro exemplo, tarbut. Tarbut é cultura, educação. Tarbut em hebraico. Tarbut também é uma palavra feminina. Veja então que esses três exemplos terminam da mesma forma, com a vogal U e com um tav, dando essa sonoridade ut.
né? Ut. Isso também é um indicativo de palavras femininas. Então vamos lá, recapitular quais são as formas de identificarmos se uma palavra é feminina. Terminação em A, né? Sonoridade, vogal A, mas acompanhado da letra rei, tá? Isso tem que ficar bem frisado porque existem outras palavras que vão terminar com sonoridade A e você só ouvindo lá, vendo que é o termino em A, você pode deduzir que aquela palavra é feminina e não é, tá? Então por isso repare bem se a escrita, mais do que o som, repare a escrita. Se terminar com a vogal A e acompanhada da letra rei, esse conjuntinho aqui, então sim, ela é indicativo de que é uma palavra feminina. Depois, it, terminou com um som de I, acompanhado da letra tav, som de T, it. Pode ter certeza, é indicativo de feminino, tá? Terceiro, et, vogal E, som de vogal E, acompanhado da letra tav, também dando som de et. Sim, também é um forte indicativo de que essa palavra seja feminina, tá? E por último, a terminação ut, né? Ut, né? O som da vogal U, também acompanhado da letra tav. Ut, som de ut. Então, são todos esses exemplos aqui de terminações em palavras. Quando você encontrar palavras terminando em A, it, et ou ut, pode ter certeza que isso é um indicativo muito forte de que aquela palavra é feminina e não masculina, tá? Aí você pode me perguntar, beleza, então se a palavra tiver A, it, et, ut, eu já sei que é feminina e todas as que não tiverem nada dessas terminações vão ser masculinas? Pois é. Seria muito, muito bom se isso fosse uma regra exata, sabe? Que tudo fosse assim, todos que não se encaixarem dentro dessas terminações fossem palavras masculinas. Mas, como eu disse lá no início do vídeo, tudo na vida tem uma exceção, né? Uma quebra de regra, né? Nada é 100%, sempre tem ali algo que foge à regra. Isso vale para a vida, e vale para o idioma e vale para o hebraico. E sim, todas essas terminações, elas são fortes indicativos de que as palavras são femininas. Mas pode haver e há casos onde as palavras não vão terminar de nenhuma dessas formas. Não vão terminar em A, não vão terminar em et, it, nem ut. E assim mesmo serão palavras femininas. Nós vamos dar dois exemplos. A palavra even. Even é pedra, significa pedra. Ela é uma palavra que você vê, ela não termina em A, ela não termina em it, ela não termina em et e nem ut. Ou seja, você logo deduziria que ela é uma palavra o quê? Masculina, né? Pois, infelizmente, não é. Ela é uma palavra feminina, ou seja, ela não corresponde a nenhum dos indicativos que nós demos aqui e mesmo assim ela é uma palavra feminina, tá? Outro exemplo, a palavra derer, né? É uma palavra muito conhecida tanto no hebraico moderno quanto no hebraico bíblico, né? Derer. Ela tem o significado de caminho, né? Caminho que a gente percorre. E também tem um significado de jeito, maneira, né? Mas isso é mais para o hebraico moderno. O sentido de caminho é mais usado por hebraico bíblico. Mas a palavra derer, você pode ver, ela termina com um E e em som de R, né? Ela não tem nenhum indicativo, não termina em A, não termina em it, nem dos exemplos que nós demos aqui. E ela também é uma palavra feminina. Então, com esses dois exemplos, a palavra even, derer, são exemplos que fogem à regra, né? São exemplos que com esses indicativos, elas não combinam, mas mesmo assim são palavras femininas, né? Então eu não posso deduzir que em 100% das vezes as palavras femininas vão terminar em A,
a, it, it ou ut, né? Vão existir casos, como essas palavras que eu dei, por exemplo, que as palavras vão ser femininas e não vão aparentar serem femininas, né? Mas então aí como é que se faz? Nesses casos, esses casos que a gente chamaria de irregulares, tudo que vai valer mesmo é o estudo, é a profundidade sua no idioma, o conhecimento de mais palavras, ler bastante textos, ouvir, ou seja, buscar conhecer as palavras. Essa é a única forma de identificar nesses casos. Mas, fora esses casos, todos aqueles indicativos e terminações que nós falamos, eles estão valendo, tá? Então, se você encontrar palavras com aquelas terminações, saiba que elas são femininas. E uma coisa boa é que a maior parte, o maior grupo vai corresponder sim a essas terminações que nós damos aqui como dica. Mas a porcentagem de palavras que você aí vai que vão fugir dessa regra é bem pequena, então isso é uma coisa boa. Então, se você identificar aquelas terminações, você já deduz que é feminina. Então, se tirar a parcela que não combina com aquilo dali, tirando essas palavras irregulares, você logo também pode deduzir que o oposto, então essa palavra vai ser masculina. E aí, você já conhecia sobre esses fatos? Já conhecia sobre todas essas terminações de que indicam o feminino? Te ajudou de alguma forma? Eu espero que sim. Espero que tenha ficado claro que a partir de agora, quando você ver uma palavra usando essas terminações, você consiga facilmente identificar se essa palavra é feminina ou masculina. Então, esse foi o nosso Rega Vri de hoje. É um assunto muito simples, muito fácil, uma dica muito legal para vocês. E a gente se vê no próximo Rega Vri com mais assunto, falando sobre mais de hebraico, sempre com muitas novidades. Tchau! Letra O!